pessoal, tudo bom? Dando continuidade aí aos vídeos, dessa vez eu quero abordar de forma um pouco mais aprofundada sobre a questão das mediunidades. Seguindo ainda a linha que a gente deixou, que a gente começou no outro vídeo sobre espíritos, e aí eu tive que falar um pouquinho sobre mediunidade, né? Falei um pouco mais sobre a mediunidade de efeito físico e a de psicografia, mas nesse vídeo aqui eu vou adentrar em outras para que fique mais claro. Por que ainda falar sobre espiritismo? É porque para poder falar de Umbanda tem que falar de espiritismo, não tem como fugir disso, tá? Então eu preciso que vocês tenham essa base aqui sobre o que são os espíritos, o que são as mediunidades na visão espírita, para poder entender Umbanda depois. E aí nos outros vídeos eu vou abordar como são entendidos os espíritos, as mediunidades, os médiuns em outras religiões, como nos budismos, na Índia, nos grupos religiosos hinduístas, né? Tá? Bom, o Kardec, lá no Livro dos Médiuns, ele vai basicamente dividir de forma didática o entendimento de vários tipos de mediunidade. Tem uma mediunidade que é a intuitiva, que eu acho que é a que a maioria das pessoas acredita ter, que é uma espécie de intuição, um sentimento ali de premoniçãozinha, quando tem perigo, um sonho ou outro, né, sobre o futuro, para fazer aposta de repente. Existe a mediunidade também, que eu acho que é mais conhecida também, é a de clarividência, ou algumas pessoas chamam de vidência, que é de ver espíritos, tá? A audiência, ou audição, clareaudiência, como você queira chamar, a característica de você ouvir os espíritos falarem. E claro que vão ter pessoas que vão ter várias dessas juntas, né? Não é uma coisa super separada. Normalmente quem vê também ouve, né? Muito difícil você achar alguém que só vê. Acredita, diz que só vê. Assim como ouvir também é muito difícil. Normalmente esses dois estão unidos. Psicografia, como eu já falei, né? Pode ser que o espírito venha mover a caneta, mover a sua mão, ou simplesmente ditar. O médium entra em transe e aí o espírito vai ditar o que deve ser escrito, e o médium vai fazer uma escrita inspirada, tá? Ou uma escrita mais mecânica, que é aquela já que o espírito pega na mão ou na caneta e ele vai levando a escrita, né? O ato de escrever ele está separado do ato de pensar, de raciocinar, tá? Essa é a diferença. Já na escrita intuitiva, o espírito meio que te inspira a escrever. E isso também acontece muito com a psicofonia, que é de o espírito falar. O médium entra em transe, o espírito se aproxima, entra em conexão mental com você, uma espécie de telepatia, né? E aí ele começa a falar através de você. Isso é muito comum ver em palestras em palestras espíritas, normalmente quando o palestrante é médium, que no meio da palestra ele muda o tom de voz, ele muda o jeito de falar, ele muda o sotaque. Às vezes ele pode até falar em outra língua, tá? Que já é um fenômeno diferente da glossolalia lá dos cristãos, tanto protestantes quanto católicos lá da renovação carismática, tá? Que a glossolalia seria as pessoas que são inspiradas pelo Espírito Santo, que é uma noção diferente de um espírito individual. O Espírito Santo é uma coisa mais coletiva, mais divina, tá? Não é o espírito de um morto, de um desencarnado, tá? Até porque nesse meio cristão, católico e protestante, o ato de falar, desde lá de Moisés, o ato de falar e se comunicar com os mortos é considerado necromancia
e não é bem visto nessas religiões, tá? Então, quando você vê essa coisa dos protestantes ou da renovação carismática, as pessoas caírem, de falarem em línguas diferentes, é porque aquilo ali é um processo em relação ao Espírito Santo. Não é a mediunidade espírita, tá? Isso é importante, tá, gente? A gente nunca vai conseguir quebrar nossos preconceitos se a gente não tentar entender a religião por ela mesma. Por exemplo, é muito comum os espíritas associarem todo tipo de mediunidade ou todo tipo de fenômeno religioso de outras religiões à sua doutrina espírita. Então, um espírita normalmente olha para essa questão da glossolalia nos meios evangélicos, por exemplo, e aí ele vai dizer, não, isso aí é porque tem um espírito obsessor, ou a pessoa é médium e está falando, está tendo uma mediunidade de psicofonia, né? Não, não é, porque a crença desses indivíduos, dessas religiões, é de que eles estão sendo inspirados por o Espírito Santo, que é uma qualidade totalmente diferente, cosmológica, tá? Não é um espírito individual. O Espírito Santo não é um espírito, tipo de pessoa morta, tá? Então, a gente nunca vai quebrar os preconceitos se a gente não parar de olhar o resto do mundo só com o nosso umbigo, tá? Principalmente quando a gente quer que os outros respeitem as nossas crenças, né? Bom, dito isso, a gente tem também o sonambulismo como mediunidade dentro dessa doutrina espírita, tá? Lembra que lá naquele outro vídeo eu expliquei a diferença de espírito, a diferença de perispírito e pré-espírito. Quando está acoplado, você pode chamar isso de alma, mas acaba que cotidianamente, rotineiramente, as pessoas falam só espírito, né? Inclusive eu estou falando aqui só espírito, estou falando alma, tá? Mas entendendo que existem essas divisões, lembra lá do perispírito ou pré-espírito? É nesse perispírito, nesse fluido, nessa capa que cobre o teu espírito e ela vai te dar essas qualidades mais próximas da matéria. Nos processos mediúnicos é basicamente ela que vai estar sempre sendo movimentada, ela sempre vai ser intermediária de fenômenos mediúnicos, tá? O que acontece, o sonâmbulo, quando você está dormindo, dentro da crença espírita, quando você está dormindo, é natural que o seu corpo astral, o seu espírito, com o pré-espírito, sua alma, se desloque do seu corpo físico e faça viagens astrais. Tá? Então vai visitar pessoas, inclusive lá no filme do Senhor Estranho, não, Doutor Estranho, né? Doutor Estranho, tem uma cena que mostra um pouco isso, que é quando a anciã bate aqui nele e ela faz o que? Ela retira ele do corpo. Então essa alma, esse perispírito, com o espírito vai ser deslocado do corpo. Mas dentro da crença espírita, o corpo não fica abandonado. Existe uma coisa que o espiritismo chama de cordão de prata, que é um cordão que vem uma espécie de cordão que eles dizem que ser cor de prata, que conecta a tua alma ao corpo. Então é por isso que o espírito ou a alma sai do corpo, mas o corpo continua vivo, né? Tá? Então, tanto que os espíritas chamam que o ato de dormir é um ensaio da morte. Porque você se desloca do corpo, mas não totalmente a ponto do seu corpo morrer. Então, no sonambulismo, o que acontece há esse deslocamento e o corpo meio que fica acompanhando. É como se fosse um deslocamento mal feito. Não tá legal ali, ficou preso. Pensa assim quando você tá com uma bolsa ou uma camisa e você passa do lado de uma maçaneta e você vai embora e a bolsa puxa ou a camisa puxa. É mais ou menos isso. Imagina que o espírito vai sair e ele puxa o corpo. E o corpo vai acompanhando. Acontece na questão de sonambulismo, muitos episódios também de falar em outras línguas, falar coisas que não se entende, balbuciar um pouco, tá? Porque é como se você estivesse em transe, você nem está 100% dormindo, mas também não está 100% acordado, você está nesse meio aqui,
E aí acaba que o seu corpo vai acompanhando o espírito andando pela casa, tá? Mediunidade. Tem a psicometria, que é aquela muito famosa, que a gente vê muito em série, em filme americano, que é dos objetos, de você tocar nos objetos. O médium vai e toca num objeto pessoal, ou ouve um nome, recebe um nome no papel, e ele consegue, num estado de transe ali, intuir várias coisas. Por exemplo, eu consegui identificar uma pessoa tocando no pente de cabelo dela, na cabeceira dela, tocando uma fotografia dela, ou a pessoa fala o nome, aí vem esse nome me lembra tal coisa, esse nome me lembra natureza, esse nome, e assim vai, entendeu? A pessoa fica recebendo imagens mentais, audição, sabores, tatos relacionados àquela pessoa. É como se o objeto tivesse impresso no objeto as nossas memórias, nossos sentimentos. E esses médiuns captam isso. Tá? Essa é a de psicometria. A psicofonia, eu já expliquei, né? Que comumente, meio que popularmente, a gente fala que é incorporar, né? As pessoas costumam falar esse termo, incorporar. Mas esse termo incorporar, acho que ele vem muito dessa visão mais hollywoodiana, que é do espírito entrar no corpo do médium para poder controlá-lo, né? Mas no caso, essa psicofonia que o Kardec fala, o espírito não entra no corpo, ele apenas se aproxima e faz uma conexão mental, uma conexão telepática, tá? E aí acaba que ele consegue mover o corpo do médium e tudo mais, tá? E vem os pensamentos. E aí existe uma discussão interna que é de que o bom médium, ele fica completamente apagado, a consciência dele, ele não lembra de nada no outro dia ou depois do fenômeno, e aqueles que ainda lembram, relatam coisas que viram, sentiram e tal, tá? É uma discussão interna que tem, inclusive é uma discussão muito grande que tem entre espíritas e umbandistas, tá? Porque dentro da Umbanda tem muito é muito forte, é bem visto aquele médium que perde completamente a consciência. Já no espiritismo nem tanto. Kardec vai também estipular lá depois de classificar as mediunidades, é que o bom médium, ele vai se refinar, ele vai estudar, ele vai ser mais consciente, né? E na verdade, para Kardec, a mediunidade é uma coisa até meio dispensável, tá? Mas aí isso é uma questão interna entre espiritismo e umbanda. E a grande mediunidade aí de efeito físico, né? Que são as mais populares, que ficaram mais populares em filmes, as que foram muito populares no século XIX, como eu mencionei, a questão de expelir ectoplasma, que seriam esses fluidos etéreos que a gente tem. E aí os espíritos precisam dessa energia do nosso corpo para poder empurrar objetos, bater uma porta, empurrar uma cadeira. Inclusive, materializar som, vamos dizer assim. Já li casos sobre isso, principalmente no século XIX. Por exemplo, estava numa reunião lá de mesa, né, com todo mundo reunido para fazer, que aqui no Brasil ficou popularmente conhecido como mesa branca, né, só porque tem uma toalha branca na mesa. Mas é uma reunião mediúnica, em que os espíritos presentes, eles queriam tocar uma música, que eles queriam que as pessoas ouvissem a música, mas nem todo mundo é médium ali para ouvir a música no plano espiritual. Então ele usa a energia do ectoplasma, os fluidos de um médium, ou de dois ou de três, para ele poder materializar um instrumento musical ou materializar o som. Então o som meio que vem do plano espiritual, ele se materializa ali e todas aquelas pessoas, mesmo não sendo médiums, elas ouviam a música, tá? Eu ouvi histórias de pessoas próximas também que conheceram uma moça que tinha uma mediunidade de efeito físico muito, muito forte, mas ela tinha alguns problemas emocionais, alguns desequilíbrios emocionais, e ela não queria se entender como médium, também não queria fazer parte do espiritismo, e tinha certos conflitos existenciais, enfim. E aí acontecia, as pessoas diziam que acontecia
de pedras se materializarem assim do nada e serem arremessadas nela, ferimentos apareciam nela, porque dentro da lógica espírita ela estaria sendo obsediada, ou seja, existem espíritos sofredores que vão obsediar você, podendo sugar sua energia, que eles chamam de vampirismo, ou simplesmente tentar lhe prejudicar. Então, se a pessoa é médium, ela vai acabar sofrendo menos, ou sofrendo mais, porque ela tem acesso, ela vê o obsessor dela, ela ouve o obsessor dela, ou no caso de uma médium de efeito físico, o obsessor materializa coisas para machucá-la, para prejudicá-la, para adoecê-la, tá? E porque Kardec vai dizer que existem os espíritos esclarecidos, né, que aí são cientistas, sábios, grandes religiosos, intelectuais. Lembrando, Kardec vem dessa tradição intelectualista do século XIX e ele sempre vai ver o intelectual como alguém mais elevado, tá? Inclusive, para você ser espírita, não tem como você ser analfabeto e você ser espírita, porque você precisa ler os livros, tá? Os espíritas não gostam de ouvir isso, não se pensam uma doutrina ou uma religião elitista, mas nesse sentido talvez hoje não seja tanto, né? Porque hoje tem muito mais gente alfabetizada, mas no passado era muito elitista. Então, quem é que comprava livro, quem é que lia livros? Inclusive em francês, por exemplo, que vinham da França. Era quem tinha dinheiro, né? Inclusive, isso levava ao mau entendimento de várias pessoas, de camadas mais simples, mais humildes, de entendimento desses tipos de mediunidade, desses fenômenos, tá? O que no passado ficou conhecido como alto-espiritismo, baixo-espiritismo, que seria uma espécie de espiritismo popular, o baixo-espiritismo. Que é um termo que não se utiliza mais, tá? Não existe baixo espiritismo. Mas existe um catolicismo popular, né? Que aqui, pelo menos nessa região amazônica, muitas vezes essas pessoas que se dizem espíritas, mas elas não têm o hábito de ler a doutrina, não terminaram de ler todos os livros do Kardec e tudo mais, elas acabam colocando na crença delas espírita elementos que são do catolicismo popular, de pagelância, de umbanda, tá? Dentro da noção dela de espiritismo, mas na verdade aquela noção não existe, tá? Inclusive essa, por exemplo, de incorporar. Por isso que os espíritas gostam muito de se ater aos termos que Kardec estabeleceu, que fica bem mais claro e faz essa divisão, né? Não, aqui é espiritismo, ali é outra coisa, ali é outra coisa, ali é outra coisa, tá? Bom, é basicamente isso. Existem os médios, né, de premonição, que são os intuitivos, os sonâmbulos, que aterrorizam seus familiares andando de madrugada e falando de madrugada pela casa, psicofonia. Tem os médiuns de cura. Os médiuns curadores não tem muito o que explicar, né? Mas há uma espécie de imposição das mãos, normalmente, ou do olhar, ou da prece, do falar, que basicamente o médium está manipulando a energia do corpo dele, lembra lá daquela questão dos fluidos, do magnetismo animal, para curar, tá? E existe essa manipulação desse magnetismo, dessa energia através da influência de um outro espírito. Então vem um espírito sábio, elevado, puro de coração, que quer ajudar uma pessoa que está enferma. Ele vem com o médium, aí ele faz uma conexão energética com o médium, telepática, aí ele mexe a energia do médium para potencializar a energia do médium para que ela fique mais forte para a cura, inclusive para afastar obsessores, espíritos obsessores. Então você tem espíritos elevados aqui, espíritos intermediários que ainda estão na ignorância e espíritos obsessores, sofredores, maldosos, que querem machucar os seus conhecidos, as outras pessoas, tá? Então quando você tem um espírito obsessor, às vezes vem um médium que vem com um outro espírito de luz, e esse espírito de luz vai jogar energia aqui
para afastar esse obsessor, tá? Que chama de processo de desobsessão, que leva tempo, muitas vezes leva meses, tá? Para poder tirar a pessoa de uma espécie de sofrimento espiritual e às vezes até de uma enfermidade mesmo física, dentro da lógica espírita, tá? Então você tem um médium magnetizador e você tem um médium curador, que pode ser pela energia do corpo dele ou pode ser por influência de um outro espírito, tá? Desencarnado, tá? É basicamente isso. Eu quero fazer outros vídeos abordando cada médium com suas particularidades, né? Coisas sobre efeito físico tem muitas, né? Ser translúcido, mudar de rosto, levitação, esse tipo de coisa. Mas já é o suficiente para vocês entenderem que na Umbanda existem outros elementos dessas mediunidades, tá? É basicamente isso. Deixe nos comentários aqui o que vocês querem mais que eu aborde, tirar as dúvidas, tá? Vamos interagir aí, participar, que é um tema que eu gosto muito de abordar, tá? Até o próximo vídeo então. Tchau!